Pessoal, hoje nós vamos discutir sobre a Kepler Weber, uma empresa que atua na produção de silos para armazenagem de grãos. Vamos entender se essa companhia está descontada, entender o déficit de armazenamento que existe no Brasil e no mundo, porque hoje praticamente você colhe o grão, soja, milho, não existe armazém para colocar toda a soja que é colhida no país e a produção só tende a aumentar, porque a gente já sabe que o Brasil é o celeiro do mundo. Se fosse ser feita toda a colheita do grão e armazenada, não teria lugar para colocar. Então mostra que a Kepler tem muito mercado para ganhar, ela é líder do setor. E no final do vídeo nós vamos fazer algumas projeções de dividendos e preço-teto para essa companhia. Então, inicialmente falando dos resultados do terceiro trimestre, nós tivemos uma receita líquida de 515 milhões. Nos 9 primeiros meses de 2022 foi de 1,3 bilhão. Então já tivemos aqui um crescimento em relação ao ano anterior de 56%, um crescimento agressivo na receita, e de 62% se a gente considerar os 9 meses consolidados. O EBITDA subiu para 155 milhões no terceiro TRI de 2022, um avanço de 160% em relação ao terceiro TRI do ano passado, e consolidado 397 milhões, um avanço de 247 milhões. Então mostra que de um ano para o outro a companhia se transformou, ela está gerando muito mais caixa, como a gente pode ver pelo EBITDA. A maioria desses silos são financiados, então o produtor ele pega um crédito no banco e já faz o pagamento do silo para a Kepler. Então ela gera caixa numa velocidade muito rápida, e agora eles estão criando um banco dentro da Kepler só para poder fazer esse financiamento de silos. E com relação ao lucro líquido, como consequência do crescimento das receitas do EBITDA, o lucro líquido foi para 115 milhões no terceiro TRI, com 22% de margem líquida, e 269 milhões nos 9 meses consolidados, representando um aumento de 283%. Então, realmente de 2021 para 2022, a companhia apresentou um resultado muito expressivo, cresceu demais. Então, entendendo o que a Kepler faz, ela atua no segmento de pós-colheita, que é onde ela tem a principal fonte de receita dela. 75% do resultado do terceiro trimestre foi do pós-colheita, e nos 9 meses 66%. Então é onde mais ela ganha dinheiro, fabricando silos para armazenar o grão após a colheita, porque aí o produtor não precisa vender esse grão com pressa, ele pode esperar um preço que esteja favorável para ele. Então é muito interessante para o produtor que pode ter um silo desse na sua propriedade, porque não é todo produtor que consegue comprar um silo metálico. Com o desenvolvimento, o produtor vai ganhar cada vez mais dinheiro e vai com certeza investir na sua propriedade e adquirir mais silos. Tem também negócios internacionais que representaram 9%, portos e terminais, então armazenagem de grãos nos portos, que representa 3%, agroindústrias 2%, e reposição e serviços, que isso aqui é uma coisa muito interessante, porque o produtor ele compra o silo e ele tem que dar manutenção, tem que trocar peça, e a Kepler ela é muito boa nesse pós-venda. Então 11% da receita dela é só de pós-venda, é uma quantidade relevante, e isso aqui só tende a aumentar, essa receita só tende a crescer, porque quanto mais ela vende, essa assistência pós-venda. Quando a gente olha crescimento em tudo, o que justifica esse aumento de lucro líquido, receita e EBITDA, principalmente na parte de portos e terminais, que é uma coisa muito interessante, né, que hoje representa 3%, então acaba crescendo muito mesmo. A gente vai ter que acompanhar para ver se continua. Mas se a gente olha para o principal segmento dela, que é o pós-colheita, cresceu 60%, é bem agressivo, e 50% nos 9 primeiros meses. Então a gente fica bem tranquilo que é o principal segmento de negócio dela, caminhando a passos largos. E alguns pontos relevantes com relação à Kepler é que ela é a melhor companhia no setor, já foi eleita por mais de 25 anos consecutivos, ou seja, mostra que o cliente ele paga um prêmio para ter um produto da Kepler, porque tem muita qualidade, é como se fosse um artigo de luxo na fazenda. Um silo desse é muito caro e realmente ele preserva muito o grão. O produtor ele pode esperar períodos maiores que um ano para vender esse grão. Então é muito interessante para o produtor que pode fazer isso, né, que tem na estratégia dele a armazenagem, que ele não precisa vender para pagar os custos da próxima safra, então ele pode armazenar e esperar um preço que seja favorável. Por conta disso, desses silos de alta qualidade, eles pagam um prêmio aproximadamente 30% mais caro o produto da Kepler, por conta dessa qualidade e confiança nos produtos. O índice de novas compras de um produtor que já adquiriu um silo da Kepler, fazer uma nova compra é de até 70%, então mostra que ela cria um bom relacionamento com o cliente, e atualmente ela tem um market share de 50% na venda de silos, ou seja, se a armazenagem no Brasil crescer, consequentemente a Kepler tende a crescer junto, visto
visto que ela domina esse mercado, ela é a principal empresa do setor, que é excelente. Como a gente sabe, a população mundial, ela cresce em progressão geométrica e nem sempre os avanços tecnológicos da agronomia, eles conseguem acompanhar isso. Então, a gente acaba tendo que abrir mais áreas para poder colher o grão, né, que no final vai virar alimento. Quando a gente observa isso, a gente vê que o Brasil ele cresce no setor agrícola praticamente do ano 2000 até 2019 ininterruptamente. 2020 continuou crescendo, 2021 esse dado aqui é de 2019, mas esse aqui continuou crescendo e mostra que o Brasil é o país que mais cresce. Ele cresce a uma taxa de 3% ao ano desde o ano 2000. Então, se a gente comparar com China, está crescendo mais que China, mais que Argentina, mais que Índia. A Índia está ali colada, né? Então, o mundo cresce a uma taxa de 1,5% e o Brasil cresce o dobro. Então, o agronegócio no Brasil vai crescer muito, vai demandar muito silo e a Kepler está muito bem posicionada para receber essa demanda, é líder no setor e a gente vai ver que ela está extremamente descontada. E além do crescimento no setor agrícola, a gente tem o déficit de armazenagem que já existe hoje. A gente já tem um déficit de 76 milhões de toneladas e a estimativa para 2023 é um déficit de 132 milhões, ou seja, vai praticamente dobrar o déficit. A gente tem déficit principalmente na região centro-oeste, nordeste, mas também tem déficit no sudeste, que é onde tem a maior quantidade de silos, né? E no sul, que também é uma importante região, produz uma grande quantidade de grãos, assim como centro-oeste e no norte. Quando a gente pensa na transformação que a companhia sofreu, de 2020 para 2021 a gente teve a receita praticamente dobrando, como a gente já viu, e nos últimos 12 meses continua aumentando. Então saiu de 670 milhões para 1,7 bilhão, dobrou. O EBITDA saiu de 109 milhões para 530 milhões, então multiplicou por 5 esse EBITDA. O lucro líquido saiu de 50 milhões para 360 milhões, mostra que a companhia melhorou demais o resultado. E mesmo assim, se a gente comparar com o lucro líquido projetado, a gente já vai ver quanto que ela deu de lucro nesses 9 primeiros meses, a gente vai chegar no lucro líquido projetado de 363 milhões. Como ela tem a política de distribuir 40% do lucro líquido, foi o que ela fez. Isso aqui pode mudar a qualquer momento, ela poderia até distribuir mais, visto que ela gera muito caixa, não tem dívida, é uma companhia sem dívida. Se a gente olha, ela tem 298 milhões de caixa, 147 milhões de dívida, ou seja, tem mais caixa do que dívida. Ela tem caixa líquida, pode virar dividendos e ainda vai continuar gerando caixa nos próximos trimestres. Se ela não tiver como reinvestir, ela vai distribuir uma grande quantidade de dividendos. Quando a gente calcula o PL dela é de 4,3 e o EV/EBITDA, o que dá a base para calcular o earning yield, é de 2,95. Então a companhia está com um earning yield altíssimo, que é um índice que o mercado olha muito, de 33,94%, um ROIC absurdo de 45% e uma margem de segurança de 41%, se a gente pensar que ela vai anunciar próximo de 1,62 por ação, baseado nesse lucro, o número total de ações e o payout. A gente chega num preço de 26,93 com a margem de segurança da cotação atual, que está por volta de R$19, de 41%. Então é uma companhia que de qualquer ângulo que você olha para ela, você vê valor, você vê que ela está descontada. E se ela continuar gerando esse resultado, que tem tudo para gerar, por conta da demanda do agronegócio, que não vai diminuir, só cresce, como a gente viu, a gente pode estar adquirindo uma companhia hoje que está muito descontada. Lembrando que isso aqui não é recomendação nem de compra, venda e manutenção de ativos, isso aqui é só uma coisa para a gente fazer um estudo junto. A decisão de comprar tem que ver se cabe na sua estratégia, é um small cap, pode ter quedas grandes, se um fundo resolver vender, uma empresa que tem um valor de mercado de 1,7 bi, um fundo grande que vende uma grande quantidade de ações no mercado, pode despencar o preço, assim como também pode subir muito, por ser uma quantidade pequena de ações, um valor de mercado pequeno e está descontada. Então pode subir muito e cair muito, como pode acontecer em qualquer small cap, qualquer ação da bolsa, na verdade, né? Mas esse efeito é mais proeminente nas small cap. Quando a gente pensa no lucro dos últimos 9 meses, ela deu um lucro de 269 milhões, então ela precisaria ter um resultado de 100 milhões nesse trimestre para ela atingir a nossa projeção, que é de 363, e ela já distribuiu um payout de 38%, em linha com aquilo que a gente já vem falando. A média dela é de 40%, que foi o que eu usei naquela projeção. Então eu espero um dividendo aí próximo a 1,62 por ação. E quando a gente faz nossa tradicional projeção de lucros, dividendos e preço teto, 269 milhões ela já apresentou de resultado. Eu estou projetando o resultado por volta de 100 milhões para esse quarto trimestre, com um payout de 40% em cima desse resultado de 369 milhões.
regiões, a gente chega em 1,62 por ação, que corresponde ao dividend yield atual, visto que a ação está custando por volta de R$19, 8%, então um dividendo bem satisfatório. E o preço teto pessoal, se a gente dividir esse valor por 6%, vai chegar em 27,50. Então estaria abaixo do preço teto com uma margem de segurança de 41%. E se a gente olhar na ótica do earning yield 33,94 e na ótica do EVA, que é a principal métrica para avaliar se uma empresa gera valor ou não, a gente vai chegar num EVA incrível de 30,63. Então, conforme eu já expliquei para vocês em alguns outros vídeos, eu uso uma fórmula que combina todos esses fatores, combina tanto a margem de segurança de 41% quanto o earning yield de 33,94 e o EVA, dando um peso de 50% para o EVA, 35% para o earning yield, que é como a maioria do mercado olha para as companhias, é através do earning yield, e a margem de segurança, porque eu julgo muito importante. Então, tem empresas que tem uma margem de segurança melhor, provavelmente vai anunciar um dividendo maior, só que quando a gente olha na ótica do earning yield e do EVA, que são métricas de geração de valor e geração de caixa, ela está muito descontada, e ela é a segunda ação mais barata dentro da minha estratégia, está mais descontada com base no EVA e no earning yield. Nesse momento eu estou comprando, estou fazendo novos aportes, mas não estou recomendando nem compra nem venda, só estou mostrando para vocês o que eu estou enxergando, e aí cabe a cada um tomar a sua decisão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve, deixa um comentário, tamo junto e muito obrigado.